Sejam todos bem-vindos ao canal Cristão do Mundo Real. Nós estaremos aqui mostrando para vocês a realidade e o cotidiano de alguns seguidores de Cristo. E conosco hoje aqui está o pastor Diego, de Campo Mourão. Pastor, obrigado por ter aceitado o convite aí de estar conosco. Eu que agradeço, Joel. Privilégio poder participar. É uma honra estar aqui com vocês e quero parabenizar também pelo projeto, né? Como eu dizia aqui em off, já acompanhei alguns episódios, alguns irmãos bem queridos que vieram, gente próxima, o Jonatas, o Caio, o Moa, então bom estar aqui. Que legal, bacana. A gente fica feliz, né, Danilo, por estar gostando aí do projeto. Pastor, mas conta pra nós, o que você está fazendo atualmente? Rapaz, estou fazendo aquilo que eu tenho feito há um pouco mais de uma década. Olha! Eu estou pastoreando, eu estou estudando a palavra, estou cuidando de gente, estou levando o evangelho, que é aquilo que nos encanta. Estou cuidando da minha esposa, né? Porque alguém já disse que outro pastor a igreja pode ter, mas outro marido tua esposa não deveria ter. Então eu estou cuidando da minha esposa, tentando cuidar dos meus filhos, né? Eu sou marido da Aline, nós nos casamos em 2007, então já se vão aí 14 anos. Casamos em Campo Mourão, inclusive, embora eu não seja daqui, talvez a gente pode falar um pouco mais sobre isso depois. Então sou marido da Aline há 14 anos, sou pai do Noah, que completou agora em outubro 9 anos de idade. E sou pai do Gaelzinho, que é o pimentinha da casa, 4 anos de idade, nosso caçulinha. Então, o resto é detalhe. O que é importante mesmo é discípulo de Jesus, marido da Aline, pai do Noah e do Gael. O resto é subproduto disso aí. Metade da vida do Gael foi em pandemia. Cara, foi. Isso é interessante, porque quando a gente ainda estava no ápice da pandemia, e claro, agora está tudo muito mais tranquilo, a gente já está quase num pós-pandemia, embora ela ainda não está plenamente vencida, mas o espírito já é outro, o clima é outro, né? Mas quando, do ano passado, 2020, a gente pensou sobre isso, porque aí o Gaelzinho estava com 3 anos de idade, e você está falando aí de 1 ano, né, de pandemia na época, e nós percebemos até alguma mudança no comportamento dele na época. Depois mudou, porque nós fomos intencionais também em alguma interação, alguma coisa nesse sentido. Mas era isso, porque ele havia acabado de entrar na escola, então a interação social um pouco maior. A classinha da igreja, que a gente chama Calvary Kids, também estava fechada, a igreja estava fechada em algum momento. E a gente falou, meu Deus, como é que vai ser? Aliás, tem estudo sobre isso, né? Sobre as crianças nascidas em pandemia ou parte formativa da primeira infância deles na pandemia. Mas, graças a Deus, tá bem pra caramba. Mas ele ficou mais quietinho? Ele ficou. Tinha momentos que, quando a gente começou a querer sair um pouco mais, eu falava, Gael, vamos com o papai. E ele me dava a mão, e eu percebia que ele ficava um pouco receoso, ele me dava a mão dizendo, papai, por exemplo, final de tarde, mas papai, tá escuro. Algum medo que não faria sentido, e eu sabia que não era do escuro. Então, claro, a gente foi lidando com uma pedagogia, pedindo a Deus sabedoria, e 100%. Mas é interessante, várias crianças aí ou nasceram, a gente chama dos bebês da pandemia, né? Ou parte da sua vida já nesse isolamento, nessa reclusão, que sem dúvida alguma, se não houver um cuidado e uma intencionalidade, isso afeta, né, nas relações. Com certeza. E como é importante o convívio social das crianças, né? Sem dúvida, de todos nós. Né, de todos nós. Eu comecei falando que eu tenho feito a mesma coisa que eu faço há um pouco mais de uma década, mas, obviamente, todos nós aqui fazemos parte, né, de uma comunidade de fé, de uma igreja, e esse é um desafio. Esse é um desafio. Eu estava conversando com um casal ontem, e aí essa moça falou assim, poxa, pastor, parece que tem gente que está meio mudada, né? Parece que o pessoal está mais recluso, parece que o pessoal está um pouco mais frio. Eu falei, então, mas é porque Deus não nos criou para viver em isolamento. É claro que esse isolamento social que foi necessário, tá? Só para deixar claro aí para os nossos... chama telespectador? Como é que chama de podcast isso? Ouvintes? Enfim, para quem está assistindo. Pronto. O que tocou no teu coração aí? Não. É que... internauta, pronto. É, que tocar no coração. Tá certo. Então ele foi necessário, obviamente.
Mas, via de regra, nós não fomos chamados a viver em isolamento. Sim. E quando nós vivenciamos essa realidade, isso tem efeito sobre a nossa vida, sem dúvida alguma, né? A perda dos vínculos, a perda do afeto, esses esfriamentos relacionais. Então, todos nós precisamos dessa convivência. Deus nos cria e Ele vai... Isso é interessante. Não é Adão, lá em Gênesis, que vai sentir-se só. É Deus que vai olhar para Adão sozinho e diz, não é bom que o homem esteja só. Ou seja, não é a carência humana que se percebe como alguém isolado, mas é a sabedoria divina que olha para o ser humano na solitude e na solidão e diz, não foi para isso que eu o criei, portanto vou fazer alguém que lhe corresponda, né? Porque Adão tinha Deus. É interessante. Adão tinha Deus e conversava com ele todos os dias. Mas ainda assim, Deus olha para Adão e fala, não é bom que ele esteja só. Como assim estar só, mesmo tendo Deus? Se em Deus nós temos tudo. É claro que em Deus nós temos tudo, nessa realidade metafísica, transcendente. Mas Deus sabia que a gente precisava olhar no olho, a gente precisava fazer isso aqui. Sim. Ao redor da mesa, precisava ter toque, precisava ter sorriso, precisava ter lágrima, né? Então, enfim, acho que é por aí. E como que foi em relação à igreja isso? Em relação aos membros? Foi a fase... Eu vou falar dos dois aspectos. Acho que pessoal, como eu encarei, e como eu tenho tentado tatear e perceber os membros. Para mim foi sem dúvida a fase mais difícil da minha realidade pastoral. Alguém já disse que pregar, Joel, o ofício da pregação clássica, né, o pastor, o pregador... pregar é dialogar com olhares. Então aqui a gente está conversando e dependendo daquilo que eu falo, eu percebo no teu olhar, percebo no teu corpo que a gente está interagindo. O que significa que, embora nós tenhamos aqui câmeras que capturam essa conversa, nós não fomos, assim, como pastores e nem como seres humanos, chamados a pregar para uma câmera. Então, cara, eu me lembro bem no começo assim da pandemia. Eu acho que a gente está falando de março de 2020, né? Quando essa coisa estourou e tal. Se não me engano, 15 de março de 2020. Me parece que foi nosso último culto assim pré-pandêmico, né? E eu lembro que depois, por alguns domingos, ver aquela igreja, aquele auditório vazio, cara, me causava muita dor. E aí não eram raras as vezes onde eu chorava antes do culto, onde eu chorava após o culto, e por vezes eu chorava no culto. Porque você não sabe se tem alguém do outro lado, você tem a expectativa de que haja alguém ali, você não sabe como essas pessoas estão. O pastor, ele prega, e acho que esse é um primeiro ofício, né, no sentido de equipar a comunidade dos discípulos de Jesus com a palavra, mas o pastor também cuida. Como é que você cuida de gente à distância? Né? Como é que você... Porque o cuidado não é apenas de transmissão cognitiva, de novo, é isso aqui, entendeu? É contato. E aí você, pelo telefone, pelo Zoom, beleza, o Zoom foi ótimo, foi uma ferramenta maravilhosa, um artefato tecnológico que nos ajudou muito, mas não substitui. Então, para mim, pessoalmente, foi bastante doloroso e nós ficamos fechados um tempo razoável, né? A partir de uma consciência não apenas própria, como coletiva também, da nossa igreja. Então foi bastante difícil quando você ouvia de familiares, né, de membros da igreja, que iam se perdendo, né, iam partindo por conta dessa doença. Agora, para os membros, também certamente não foi nada fácil, né? Como seres humanos, nós somos afetados, então existe uma tristeza, existe um luto, existe uma dificuldade, existe um temor, existe uma ansiedade, um misto de sentimentos, e aí eles vêm, falam conosco, falam entre si. Outra coisa que pelo menos na nossa igreja nós temos, várias outras têm também, é o que nós chamamos de pequenos grupos. Sim. Né? Que alguns chamam de células, enfim, são esses ambientes de contato mais próximo, porque uma coisa é o culto de domingo, outra coisa é esses relacionamentos qualitativos, aprofundados, com vínculos de afeto nas casas. E isso também não podia.
Então eu percebi algumas coisas vindo à tona na vida das pessoas. No gabinete pastoral virtual, percebia coisas, por exemplo, de pessoas confidenciando realidades da infância. E eu estou falando de gente de 30, 40, 50, 60 anos de idade. Traumas que, por alguma razão, naquele momento assim de inquietude, voltaram. Teve tempo para pensar nisso? Com certeza. Então, foi difícil para todo mundo, né, Joel? Foi. E para você, eu acho pastor, que ainda nós Diego? Sofreremos algum tipo de efeito disso. Sim. Estamos, né, de alguma forma. Na verdade, eu acho que a gente nem começou ainda. Pronto, eu também sou dessa linha. Eu acho que a ressaca ainda não chegou. Que quando a gente está muito adrenalizado, eu vou usar essa expressão, né? A gente está ali focado. O ser humano ele tem um instinto de sobrevivência. Eu não estou nem falando de espiritualidade aqui. Eu falo, sobretudo, da nossa constituição humana, né? Quando você precisa sobreviver, quando você tem algo a realizar, você tem um padrão. Sim. E aí depois você relaxa e às vezes você vai perceber os efeitos disso. Não sei se eu estou correto, mas eu acho que nesse momento o povo está um pouco empolgado, né, com o fim da pandemia. Com certeza, com certeza. Eu acho que a consequência ainda vai demorar um pouquinho, né? Sim, eu acho que sim. Claro que alguns já sofrem isso, mas eu acho que via de regra a gente ainda vai ver. Porque pode parecer que assim, ok, está passando e de fato está, mas gente, isso marca a nossa geração. Marca. Né? É uma pandemia, é um vírus global que vai ainda gerar efeitos de transformações sociais e culturais. Diego, você sempre foi muito ativo, né? Sempre participou de bastante coisa, sempre gostou de estar em movimento aí, não só com a igreja, mas também até no meio no empreendedorismo, né? Aqui em Campo Mourão. E como que foi para você como pessoa ficar em casa? Difícil. Eu acho que foi mais difícil para minha esposa. Eu acho que se ela estivesse aqui, ela ia falar: eu não estava acostumado em vê-lo muito em casa, não. Então é difícil por essas razões que eu já falei, né? De você não ter contato com gente, de você não poder conversar com as pessoas, mas de fato você se percebe, não é que você se torna, mas você se percebe aquilo que você tinha a ilusão de não ser, que é impotente. Né? Todo ser humano ele é impotente. Ele acha que não é. Ele acha que tem controle, ele acha que enfim, pode exercer aquilo que quiser no momento em que quiser. Então, foi difícil em alguns aspectos, mas foi muito interessante em outros. Então, nesse campo da reflexão, foi muito bom, né? De você repensar algumas coisas, repensar a agenda, repensar aspectos da igreja, da família, das amizades e tudo mais, né? Uma coisa que logo que estourou a pandemia, que nós trabalhamos em séries de mensagens lá na igreja, né? Geralmente séries através de livros inteiros, é o que a gente chama de pregação expositiva e tal. Então nós fizemos livros como Neemias, nós fizemos o livro de Jó, que foi muito marcante para a gente. Jó é um livro um tanto complexo, e pensar, refletir Jó em meio a uma pandemia, eu acho que foi muito importante para nós, foi muito bom. Mas no início da pandemia eu dizia o seguinte, e eu já vou dizer qual é a minha conclusão diante disso. Eu falava: gente, nós estamos aqui tomados por um espírito de solidariedade. Eu falava isso para uma câmera, né? E porque você deve lembrar, Danilo está aqui, acho que vai se lembrar também, no começo, e não estou falando da igreja só não, estou falando geral, fomos tomados por aquela consciência assim, solidária, de puxa vida, temos que repensar a vida. Lembra alguma coisa assim? O pessoal falava bastante sobre isso, cristãos, não cristãos, igrejas se mobilizando em ações sociais, e maravilhoso, isso tudo foi necessário. E parecia um certo pessimismo, e não era. Eu já estava tentando enxergar num horizonte, quando eu dizia assim: gente, isso tudo é muito bom, mas o meu receio é que nós saiamos da pandemia piores do que nós entramos. Porque ninguém ia negar, no início da pandemia, Joel, que a sociedade é uma sociedade individualista, que é uma sociedade gananciosa, que é uma sociedade autocentrada, que é uma sociedade cheia de cobiça. Imediatista, né? Uma sociedade, como
o Byung-Chul Han, que escreveu A Sociedade do Cansaço, ele fala que nós sofremos infartos da alma. Isso é interessante, né? E essa sociedade que vai nos esgotando, que a gente vai vivendo um ritmo que ele é insustentável, de modo que daqui a pouco você precisa de remédio para dormir, remédio para acordar, remédio para ficar acordado, remédio para tudo, né? E eu não estou de maneira alguma sendo contrário aqui a alguma medicação quando necessária. Eu só estou propondo aqui que esse estilo de vida que a sociedade ocidental do século XXI leva não é um estilo de vida saudável e sustentável. Pois bem, eu dizia, gente, eu temo que saiamos pior. E eu acho que é isso que está acontecendo mesmo, viu? Você acha que saiu pior? Eu só não posso falar que eu tenho certeza, porque seria muito pretensioso. Mas, historicamente, diante de guerras e pestes, nós somos tomados por um processo, um senso inicial de solidariedade, de abstração para além de nós, de reflexão em relação ao outro. Mas depois você pode ver em sociedades que passaram por grandes guerras, grandes catástrofes, eles se tornam, o que tem algum aspecto positivo até nisso, mas se tornam mais conservadores com seus recursos, se tornam mais previdentes e, claro, isso faz sentido, né? Porque quem já teve muita escassez tem medo de sofrê-la novamente. Mas eu tenho a impressão que nós entramos nessa pandemia conscientes do nosso individualismo, egoísmo e tudo que eu falei, e nós estamos saindo piores. E como que o pastor Diego saiu? É difícil fazer uma autoanálise, porque toda autoanálise ela parte de uma suspeita, né? Mas eu acho que eu saí... Meu Deus... Pode parecer uma resposta fácil de dar, não sei se é tão fácil. Mas eu quero crer que eu estou saindo mais dependente de Deus. Legal. Eu quero crer que eu estou saindo amando mais a minha esposa e os meus filhos. E amando ainda mais aquilo que Deus me chamou para fazer. Então, eu não acho que eu era um ativista. Eu não acho, não estou dizendo que eu tenho certeza. Eu desconfio que não era. Mas pode ser que eu era. Então você reavalia a agenda, você reavalia aquilo que é prioritário, você reavalia onde a sua presença de fato é necessária e onde ela é dispensável. Você reavalia viagens, né? Então agora eu estou começando a viajar e uma das coisas que a pandemia me trouxe, nessa reflexão de vida entre várias outras, não vou mais sair viajando para todos os lugares, eu vou para questões pontuais, vou levar o evangelho, a maioria das minhas viagens é nesse sentido, mas vou em comunidades de amigos, de gente próxima, vou onde sinto que minha presença é necessária de fato, né? E não apenas para simplesmente sair rodando por aí. Enfim, pode ser que depois de um tempo isso também seja novamente reavaliado. Mas eu acho que com uma serenidade um pouco maior, com uma reflexão um pouco mais pontual. Como marido e pai, a pandemia te trouxe alguma coisa que você sem olhou dúvida. E falou assim, meu Deus, eu estava errando nisso? Então, você sabe que muitos casais, na nossa comunidade até que não, graças a Deus, e não é querer ser, né, puxar, como é que fala? Puxar o peixe para nossa brasa, tem uma expressão assim, né? Puxar sardinha, enfim. E na nossa igreja até que não, graças a Deus. Mas eu sei que o divórcio na pandemia alcançou taxas altíssimas. E não é porque os casamentos tiveram problemas na pandemia. É porque os problemas que já eram pré-existentes foram revelados com um convívio mais intenso, né? Então, se o relacionamento já era desgastado, agora que você tem que conviver na mesma casa, com maior intensidade, com home office, com criança gritando, com aquela coisa toda, para quem tem filhos, você olha e fala assim, quem é essa pessoa que eu convivo? E aí os caras e as mulheres se divorciam mesmo. Para nós, familiarmente, foi muito bom. Muito bom. Legal. Claro que deixando de lado todos esses aspectos negativos que eu pontuei, né, das nossas angústias pessoais, mas a nossa família está muito mais unida. Então, por exemplo, eu falava de viagens, né, de compromissos de sair, de pregar o evangelho, de levar a palavra em diferentes igrejas.
O Gaelzinho está com 4 anos, como eu disse inicialmente. Isso significa que quando a pandemia começou a estourar ano passado, ele não tinha ainda 3 anos de idade. Tá? É isso? 4 de fevereiro... Isso. Não, ele tinha recém completado 3 anos de idade. Então, por exemplo, 2018 foi um ano que eu saí bastante. Ele era muito novinho, 1 ano de idade. Eu sei que ter a presença do pai de modo bastante intenso foi muito benéfico para ele, né? Assim como para o Noah. Então, assim como para minha esposa, ao menos eu quero crer que sim, né? Teria que perguntar para ela, mas eu quero crer que sim. Então foi positivo, para a nossa família foi muito positivo. Acho que nos trouxe essa união não apenas geográfica, mas dos afetos mesmo. Da gente fazer coisas juntos, sempre fizemos. Temos algumas rotinas familiares, a Aline se preocupa muito com isso, é o que ela chama de criar memórias, né? Então, por exemplo, uma coisa besta, mas todo domingo após o culto, todo domingo, nós comemos pizza em família. Todo domingo. E aí o que nós fizemos durante a pandemia quando tinha culto online? Porque tinha culto online, eles estavam lá, mas eu estava gravando na igreja ou transmitindo. Eu chegava e a gente comia pizza. Então as memórias continuavam a ser construídas. Então algumas coisas nós somos bem intencionais na rotina das crianças, né, na agenda deles e naquilo que alguém chamou também da liturgia do ordinário, né? O que é isso? Liturgia é essa conceituação de adoração, né? Nós vivemos ou deveríamos viver uma vida de modo litúrgico, não apenas um culto no domingo, mas uma vida litúrgica e no ordinário, ou seja, no dia a dia, não apenas uma espiritualidade que se manifesta naquilo que é extraordinário, né? Mas uma presença de Deus na nossa vida naquilo que é ordinário, naquilo que é cotidiano. Legal. Diego, quanto tempo já que você está na Calvary? Bom, vamos lá. Eu cheguei em Campo Mourão em 2006. Eu posso contar rapidinho a história da Calvary porque ela é interessante. É isso que eu tô curioso. Então vamos lá. Tá. A Calvary Campo, vou contar. Tá? A Calvary, como um movimento global, ela nasce nos Estados Unidos, década de 60. Era uma igrejinha, assim, um grupo de 20, 25 pessoas. E Deus traz aquilo que nós podemos chamar, eu acho que pedagogicamente, de um avivamento, né? E essa igrejinha de 20, 25 pessoas se torna uma comunidade de 40 mil pessoas. Ela saiu de onde? Da Califórnia, cidade de Costa Mesa. Mas ela veio de alguma outra igreja? Não, ela nasce como uma comunidade independente, né? Aí vai se tornar aquilo que a gente chama de uma igreja não denominacional, um movimento não denominacional. Enfim, essa igreja se torna um movimento global de cerca de 2.000 igrejas, uma das quais a Calvary Campo faz parte, né? Mas enfim, eu sou de Santos, litoral de São Paulo, nascido e criado em Santos, e aí eu venho para Campo Mourão em 2006. Na época nós tínhamos um seminário aqui, a escola bíblica, né? Como nós chamávamos, Bible College da Calvary. E graças a Deus eu vim, porque foi aqui que eu conheci a Aline. Né? Foi aqui que eu conheci minha esposa. Ela é mouroense. Ela não é, olha só, ela não é mouroense, mas ela é do interior de São Paulo, mas ela veio para cá para estudar geografia. Ela veio para a Unespar, a antiga Fecilcan, né? E ela achou um borrinho no mapa. Cara, então ela veio estudar geografia e após o primeiro ano de geografia, basicamente, ela se converteu. Passou por essa experiência de transformação de vida. Não apenas se converteu, mas foi algo tão intenso. E eu não estou aconselhando ninguém a fazer isso, cada história é uma história. Mas ela abandona a faculdade. E isso tem um peso, assim, só a história dela já daria uma boa conversa aqui. Mas ela que era a primeira dos 3 filhos a chegar na faculdade, de uma família simples, havia todo um peso simbólico. Ela larga a faculdade para ir para o seminário, para estudar a Bíblia. E aí quando ela liga para o pai dela, fala: pai, eu estou largando a faculdade para estudar a Bíblia. Meu sogro, na sua simplicidade, fala: mas filha, você pode estudar a Bíblia em casa. Você não precisa largar a faculdade. Você é doida? É basicamente isso. Isso acarretou dificuldades, assim, na relação, né, dela com o pai dela e tudo que depois foi restaurado. Enfim,
Eu conheço a Aline aqui, nós estudamos juntos, nós namoramos, noivamos, casamos em Campo Mourão. Então, em 2006, se eu não me engano, tinha um missionário norte-americano chamado John Wang. Não sei se você o conheceu. Não conheci. Não, tá. Ele, enfim. E aí ele começa aquilo que na linguagem de plantação a gente chama de grupo base, que é basicamente como se fosse um pequeno grupo, né? Algumas igrejas nascem assim. Você reúne um pequeno grupo de cristãos, de pessoas, ou de novos convertidos, ou até de não convertidos que passam a conhecer o evangelho ali a partir daquele ambiente. Vou cortar um pouquinho, Diego. O seminário aqui, como que funciona? Você paga para estar aqui? Você tem uma bolsa? Então, depende. Aquele seminário tal como era não existe mais, né? Ah, não é o mesmo que... Não. Mas assim, na minha época, eu ganhei bolsa. De que maneira? Metade do pagamento da escola, porque era paga, né? Uhum. Metade do pagamento eu pagava com trabalho, então havia essa opção da gente trabalhar a mais durante a semana ali no local para poder ter esse subsídio, e a outra metade foi uma igreja dos Estados Unidos que, sem me conhecer, acabou adotando eu e mais 3 outros alunos e, portanto, custeando. E o pastor dessa igreja, o Richard Cimino, é um amigo querido até hoje, né? Porque imagina, alguém que não lhe conhece, e acho que essa é a lógica do reino, é você Sim. investir no reino de Deus, né? Então eles investiram na minha vida e na vida de outros amigos, e enfim, e aí Deus frutificou. Mas voltando ao início, então houve um início de reuniões, né, que ainda não era uma igreja. Depois do John, um outro rapaz assumiu, um brasileiro, que ficou acho que mais ou menos 1 ano. Depois desse rapaz, um outro rapaz assumiu, que eu acho que ficou também mais ou menos 1 ano. E quando eu falo assumiu esse grupo, sim, né? Uhum. E eu estava nesse processo todo, porque enquanto seminarista eu já fazia parte dessa tentativa de plantação dessa comunidade. E aí eu acho, Joel, que não tinha mais ninguém na fila. Aí foi assim, não tem tu, vai tu mesmo? Entendeu? Então um moleque eu tinha 21, 22, alguma coisa assim. E eu estava ali, eu já compartilhava a palavra, eu era apaixonado por isso, tinha um senso vocacional. Então, na Páscoa, isso foi bem marcante, na Páscoa de 2010 eu assumo esse grupo base, que era aí cerca de 20 e poucas pessoas fixas, não tinha nada assim muito além disso. Então, 2010 não é quando eu cheguei, mas 2010 é quando eu assumo a liderança desse grupo. E você morava no seminário? Em 2010 eu já morava, deixa eu pensar. Não, eu morava no Tropical 2, na Vila, né, num bairro, o bairro do Tropical 2, que nós tínhamos ali um projeto social. Eu e minha esposa, não fomos nós que idealizamos, mas eu e minha esposa demos início a um projeto social, na época chamado Caminho Melhor. E moramos ali por 4 anos, porque nós não queríamos apenas ir até a comunidade e cuidar, evangelizar, sobretudo crianças carentes. Você casou em 2006 ou 2016? 2007. Ah, 2007. 2007. Eu vim para a escola em 2006, casei em 2007. Então, em 2010 você já estava 2010 eu já estava casado, eu morava lá no Tropical 2, e aí eu assumo esse grupo. E como que era o sustento de vocês nessa época? Eu trabalhava, eu dava aula de inglês. Que legal! Eu dava aula de inglês. Inclusive, nos primeiros anos dessa igreja, que ainda não era igreja, era um grupo. Uhum. Então, por razões óbvias, um grupo de 20 e poucas pessoas, e eu nem exigiria isso, não necessariamente é suficiente para sustentar um pastor em tempo integral. Sim, né? Então, por alguns anos, eu dei aula de inglês, de manhã, à tarde e à noite, enquanto pastoreava. E depois eu percebi que dar aulas particulares era mais vantajoso. Então eu comecei a dar menos aulas numa escola, né? E passei a dar mais aulas particulares, até que esse grupo começa a crescer. E em 2012, quando o Noah está prestes a nascer, o Noah que agora está com 9 anos, o conselho da igreja, então já havia um grupo um pouquinho maior, né? A igreja estava crescendo, esse grupo estava crescendo, já tinha um conselho estabelecido. E já tinha um ponto físico?
Em 2012 a gente estava à procura. Nós estávamos à procura de um ponto físico que aí de fato nós fomos, não sei se você vai se lembrar, naquele prédio na José Custódio de Oliveira, tá? Que é o prédio anterior ao que nós estamos hoje. E então o conselho se reúne, sem eu saber, informalmente, e ele chega e fala assim: Diego, nós vemos da sua dedicação, né? Nós percebemos o quanto a sua rotina é atarefada. E acho que nessa época eu já ganhava uma ajuda de custo. 2011 eu ganhava uma ajuda de custo que era de R$400, se eu não estou enganado. Então R$400 é o que eu ganhava para pastorear. E tá tudo certo, porque eu pagaria para pastorear. Porque eu acho que esse é o senso de vocação. Legal. Né? Você não faz aquilo que faz para receber algo em troca. Você faz mesmo que você tenha que pagar para fazê-lo, porque aquilo é a razão da sua vida. Faltou alguma vez dinheiro, alguma coisa? Nunca faltou, mas quase. Ou seja, alguns momentos tinha o suficiente, mas alguns momentos, assim, minha esposa falaria mais sobre isso. Mas, por exemplo, teve dias que nós almoçamos, acho que isso ninguém sabe, mas nós não jantamos. Nós almoçamos, mas nós não jantamos. Ou vice-versa, nós jantamos no dia anterior, mas nós não almoçamos no dia seguinte. E aí você fala: puxa vida, Diego, isso não é faltar? Talvez, mas estava tudo certo. Deus estava suprindo. A gente podia ficar sem uma refeição e a gente está bem e está tudo certo, né? Então, essa era a nossa vida por algum momento. Porque depois que eu engrenei nessa coisa de dar aula de inglês, então Deus estava suprindo muito bem as nossas necessidades a partir das aulas de inglês. Mas não foi sempre assim, né? Diego, deixa eu fazer uma pergunta. Nesse Por momento, favor. você é casado. Sim. Novo, né? Um jovem. Novo, né? Ela também, super nova. Ela também. Nenhum momento passou na sua cabeça de eu vou abandonar isso, eu vou arrumar um emprego. Claro. Eu preciso pensar aí no futuro com a minha esposa. Claro, não tem a menor dúvida. Nos primeiros anos, não por uma falta de convicção vocacional, mas por olhar para a vida e falar: puxa vida, será que eu estou efetivamente provendo, cuidando da minha esposa? Né? Essa joia que Deus colocou sobre os meus cuidados, eu a tirei da casa dos seus pais, onde não faltava nada. Né? Você sabe, você é homem, você sabe exatamente do que eu estou falando. E Deus usou muito a vida dela para que eu não desistisse. Né? Então, se eu estou aqui ainda, sem dúvida alguma, tem a ver com a minha esposa e com a consciência de fé e com a maturidade dela, mesmo muito ainda jovem. Olha que legal isso, né? Porque às vezes a gente olha para você e acaba esquecendo de olhar quem está do seu lado te puxando. Porque, o pastor e o ministério, rapaz, eu não era nada sem ela. Que legal. Então, é isso mesmo. Inclusive, sobre Campo Mourão, uma curiosidade, no meu primeiro ano aqui, de fato, morando, foi muito difícil, Joel, porque eu vivia ainda um senso de comparação, né? Então, eu vim de uma cidade bem maior, da praia, eu pegava a onda. Aliás, tá na cara, é só olhar pra mim, surfista, né? Tem cara de surfista e skatista. Isso, né? Brincadeira à parte, mas a parte que eu surfava era verdade, todos os dias. E aí você começa a comparar. E aí a Aline virou para mim e falou assim: você vai viver o que Deus está nos chamando para viver, ou você vai ficar reclamando até quando? Não. Cara, então assim, Deus usa a boca da Aline várias vezes, né? Enfim, voltando, o conselho chega para mim e fala: olha, nós queremos então oferecer a você uma composição salarial como nosso pastor, para que você possa se dedicar integralmente a essa nossa comunidade que começa a dar sinais de crescimento. Eu nunca falei isso para eles, acho que não falei, mas o que eles me ofereceram na época, fruto de muita generosidade, era menos do que eu ganhava dando aula de inglês. Mas eu aceitei. Mas era menos assim, era metade. Né? E eu aceitei, porque eu entendia que, primeiro, era um gesto de amor daqueles irmãos, era um pedido, e o pedido era: pastor, esteja mais conosco, nós queremos viabilizá-lo para que você possa ministrar a nós integralmente, vamos chamar assim, exclusivamente, né? Enfim, isso foi foi 2012. Quantas pessoas tinha na comunidade naquela época? Em 2012?
Ou era só o conselho? Não, tinha um pouco mais que o conselho. Eu não sei se tinha 50 pessoas. Ah, mas era um número bom já. Já era um pouco mais de gente. Mas é interessante porque você perguntou isso, eu me lembrei de outra história. Quando nós estávamos prestes a mudar para esse local na José Custódio, que era um local abandonado há mais de 7 anos, eu fiquei encantado com a parte de madeiramento de cima. Você já esteve lá alguma vez? Já esteve lá, pronto. Então, a parte de madeiramento eu olhava assim e eu gostava daquilo. De onde eu venho não tem isso, né? Mas o prédio em si, com perdão da expressão, era um lixo, era horrível. Tanto que algumas pessoas que olharam falaram, não, vocês estão ficando loucos alugar um negócio desse. Acho que aproveitou só o telhado mesmo, mal aproveitou as paredes. Enfim, a gente fez desde o poste de energia e tal. Mas eu lembro, e essa história ficou emblemática na nossa igreja, eu lembro que quando eu senti assim, uma convicção, né, de que nós precisávamos de um local físico, de uma identidade, ainda alugado, né, mas de ter um local na cidade, eu reuni todos os homens da igreja. Então, o que eram todos os homens da igreja? Reunia assim, aquela galera toda, que é uns 13. Entendeu? E eu reuni numa sala, não era nem na igreja, era numa sala, era num pequeno grupo. E eu falei, gente, eu tô orando por isso e tal, e o que vocês acham? Você foi no orelhão, ligou um por um? Basicamente, não, acho que já tinha celular. Já tinha, né? Não, acho que não tinha WhatsApp, eu não sei direito. Não, quando que é o WhatsApp? O pessoal depois pesquisa no Google. Então, juntei ali com aqueles 12, 13 caras, todos os homens da igreja, e eles abraçaram, e foi um momento muito bonito na nossa história, de modo que quando nós inauguramos, né, depois de acho que 6 meses de reforma, e depois de inúmeros milagres, nós inauguramos, e aquele senso de dever cumprido, de pertencimento, de literalmente não apenas investir nosso recurso, mas investir nosso tempo, porque... não sei se você vai lembrar, as paredes eram de tijolinho à vista. Ah, sim. Tá. E todo mundo acha que aquilo foi uma coisa assim, nossa, que projeto arquitetônico. Nada a ver, não foi nada disso. O que nós fizemos era o seguinte, as paredes eram tão ruins que a gente falou, e se a gente raspar isso daqui? Porque para corrigir com massa corrida vai levar um tempo e uma grana enorme. Então, e se a gente raspar e ver se ele é tijolo deitado? E a gente começou a raspar e falou, esse negócio pode ficar rústico e bonito. Então foi muito mais uma criatividade fruto da necessidade do que um projeto. Então tinha arandelas, tinha umas luminárias. Nós fizemos aquilo. Tinha um irmão que era marceneiro, ele fabricou. Então era tudo feito com muita luta, mas com muito carinho. De modo que você podia chegar na igreja e talvez você que participou ia falar assim, puxa vida, aquele pedacinho ali fui eu que... E a gente fez na mão, cara. Tanto que quando chegou na metade da gente descascar as paredes, a gente falei assim, não, gente, foi uma ideia ruim, vamos passar massa corrida em tudo, porque era muito trabalho, mas... E enfim, pouca gente, né? E pouca gente, mas deu tudo certo, e aí Deus tem nos trazido aquilo que hoje é a Calvary Campo, né? Então, pessoas têm chegado. E como que funciona? Vocês têm uma hierarquia? Tem alguma outra igreja por cima? Você diz institucionalmente? Isso. Tá, vamos lá. Como a Calvary é uma igreja não denominacional, isso implica que ela não é também hierarquizada. Uhum. Então, o que acontece? Eu acho que a melhor maneira de explicar nós somos uma aliança de igrejas em comunhão, onde não há, por exemplo, a possibilidade de um pastor superior, até porque não existe essa coisa de pastor superior, chegar para mim ou para Calvary Campo e falar, então, Diego, estou remanejando você para cá e para lá. Nada contra isso, cada igreja tem sua forma de governo, mas não é assim que nós funcionamos. Então, como é que nós somos regidos? Nós somos regidos por um conselho local, né? Um conselho, um presbitério, alguns chamariam, onde eu, como pastor titular, eu faço parte do conselho e presido o conselho, mas eu sou um entre iguais. Tá? Então não é uma linguagem episcopal, para usar um pouco uma terminologia mais técnica de sistema de igreja. Eu não sou a voz da igreja no sentido de que eu falo, a coisa acontece. Eu sou o pastor da igreja. E como pastor, eu sirvo a igreja. E eu sirvo em meio a um grupo de conselheiros que, como a nomenclatura já diz,
me ajudam a tomar decisões. É claro que, sendo pastor deles, o que eu falo tem um peso, né? Sim. E depois de caminhar com esses irmãos, esse conselho agora configurado já tem algum tempo, a gente tem uma sinergia muito boa. Então, dificilmente a gente tem que votar algo, mas, por exemplo, no passado já houve situações onde não era nada drástico, mas houve um impasse. Acho que era sobre a aquisição de uma câmera, alguma coisa assim. E aí eu queria comprar e tinha gente que eu vi que não queria muito, então vamos, não vamos, coisa pequena. Falei, gente, vamos votar. Ok, vamos votar. Eu perdi na votação. E aí o que eu fiz quando eu perdi na votação? Me submeti. Não, falei, tá tudo... só por dentro. Pegar minha bola e vou embora. Isso, talvez alguns fariam isso. Porque é isso. Porque existe uma mútua submissão. Sim. Né? Então, por exemplo, quando eu lancei esse desafio de nós mudarmos para esse novo local, que é onde nós nos encontramos hoje, né? Que por um bom momento virou só um grande estúdio, né? Mas o pessoal pode até olhar e falar, eita, acho que o pastor está ficando louco, mas eles acreditam assim, sabe? Então vem e aí dão conselhos práticos, ajudam administrativamente. Você falou de empreendedorismo, mas eu não sou do ramo, eu não sou um empreendedor, eu não estou no mundo dos negócios, mas eu tenho irmãos que estão. Então, uma coisa é o pastor entender que ele é capaz de ouvir ou discernir aquilo que é a vontade de Deus, mas ele não sabe tudo sobre tudo. Sim. Tem irmãos que são muito melhores do que eu, cada um nas suas áreas. Então, nós somos para usar esse linguajar, uma voz profética, né? E aí tem esses irmãos, como diz Provérbios, que na multidão de conselhos há sabedoria. Sim. E aí eles me ajudam muito, eu cresço com eles. E é por votação? Que as pessoas chegam a eleição, ao conselho? não. Essa é uma prerrogativa, e isso alguns vão olhar como algo muito positivo, outros vão olhar como algo temerário. É prerrogativa minha escolher os conselheiros. No estatuto está dizendo que o pastor presidente ele nomeia o conselho. Agora, o que é que eu faço? Tá? E talvez outros fariam de outra maneira, enfim. Eu escolho homens, eu consigo olhar lá para Atos dos Apóstolos, a questão, eu vejo a nomenclatura que usam-se de presbíteros, de diáconos e tudo mais, e eu tento escolher pessoas maduras na fé, pessoas irrepreensíveis no testemunho, pessoas cheias do Espírito Santo, pessoas que tenham um bom testemunho dentro e fora da comunidade e pessoas que eu sei que serão corajosas o suficiente para discordar de mim se forem necessários. Ou se for necessário. Entendi. Porque eu não quero conselho de fachada. Sim. Porque um conselho de fachada não me desafia, não me confronta e não me faz crescer. Né? Então, por exemplo, eu estou pensando aqui, embora o pastor titular da igreja, eu sou o mais novo do conselho. Só irmãos mais velhos. Porque eu tenho amigos que já determinaram conselhos de pares. Eu vejo isso com alguma dificuldade. Porque se você vai colocar só teus amiguinhos ao lado, amiguinho não discorda. Sim, sim. Entendeu? Então tem que ser... E amigo até o primeiro conflito. Pronto. Né? E aí até arranha a relação. Então, como a palavra diz, é como ferro afiando ferro. Né? Então assim nós somos. Então a gente tem um padrão lá, a gente não briga. Mas a gente tem um padrão estabelecido que nós podemos até, com perdão da expressão quase chula aqui, a gente pode quebrar o pau. Entendi. Mas não vai mudar nada. Porque primeiro a relação está estabelecida. Você coloca e tira também o conselheiro ou não? É por tempo. Eu tenho a prerrogativa, mas é por tempo. Né? Então a eleição é bienal. Entendi. Né? E já teve que tirar alguém? Já. Deve ser ruim, né? Porque é ruim. E você colocar mas foi por uma conduta moral. Não... Então é assim, foi uma questão pastoral, que se essa pessoa fosse um membro da igreja, ela passaria pelas mesmas conversas, né, de cuidado pastoral, e sim de disciplina, mas eu acho que é importante a gente falar de disciplina eclesiástica, disciplina bíblica, porque a palavra disciplina, ela vem do mesmo radical de discipular, né? Então, às vezes a gente acha que disciplina tem a ver com punição.
E não, disciplina tem a ver com pedagogia. Gálatas 6:1 vai dizer que quando algum irmão for surpreendido pelo pecado, nós que somos espirituais devemos restaurá-lo em mansidão, né? Com espírito de mansidão. Então, às vezes o pessoal está falando de disciplina como quem pune, e a gente deveria falar de disciplina como quem ensina. Aliás, é isso que Jesus me parece que está falando nos evangelhos, quando ele fala, olha, quando tiver algum problema com um irmão, vai e fala com ele. Sim. Não deu certo, vai com outras 2 ou 3 testemunhas. O que isso quer dizer? Testemunhas acusatórias, é assim que às vezes a gente pensa. Então a gente transformou a pedagogia em juízo. Quando na verdade o que me parece que Jesus está falando é, tem um problema com o irmão? Perdão. Você conversa com ele, não deu certo, o irmão não se arrependeu, ele não caiu em si, leve outros 2 ou 3 e diga assim, Joel, nós estamos aqui porque nós te amamos, cara. Nós estamos aqui para tentar fazê-lo recobrar a consciência. Não deu certo, você chama a igreja. Não no sentido de acusá-lo e apontar o dedo. Mas você chama a igreja no sentido de falar, nós temos aqui um povo que te ama, Joel. O que está acontecendo? Está todo mundo aqui dizendo que esse caminho que você está seguindo é caminho de morte. E aí, se você ainda não quiser, aí então, somente então, Jesus fala, trate-o como um publicano. Só que aí eu faria a seguinte provocação. Como é que Jesus tratava os publicanos? Jesus andava com eles, os amava e os levava a mensagem do reino. É interessante que às vezes a gente pula da primeira para a última etapa. Eu falo com você, o problema não é resolvido, eu já te trato como um publicano, mas não como um publicano que deve ser objeto do amor de Jesus e do alcance do reino, mas como um publicano que então deve ser rechaçado da comunidade. Enfim, mas sim, tive que tirar uma pessoa do conselho, porque quanto mais responsabilidade e mais evidência, obviamente o crivo é um pouco maior. Sim. Então, conversei com essa pessoa, ele entendeu completamente. É um irmão que foi restaurado em amor, que continua como membro da nossa comunidade. Olha que bênção. Continua super bem, caminhando com Jesus. Depois de um processo que não foi curto, não retornou ao conselho. E nem acho que ele deseja retornar, e eu também não o vislumbro hoje como essa posição. Eu acho que ele precisa caminhar na comunidade, servindo, com um pouco menos de evidência. Mas eu acho que essa é a disciplina bíblica, né? O discipular, o levar ao ensino, à restauração e à reintegração da comunidade. Mas já aconteceu e não é bom. Imagino, porque, querendo ou não, até pelo resto do conselho, né? Será que o pastor jogou errado? Será que não jogou? Mas isso é que é legal, então, não é uma decisão autocrática. Foi uma decisão partilhada com o conselho. Então, quando eu falo que eu não sou um episcopo no sentido... Eu sou biblicamente, né? Episcopo, pastor, aquela coisa. Mas o sistema não é episcopal no sentido de a decisão vem de um só. Porque o que é o negócio, Joel? Eu sou pastor, então eu posso falar não como quem está de fora, mas como alguém que está do lado de dentro. Deus não fala só com a gente não, meu irmão. Sim. Então a gente precisa devolver a igreja para o povo. Entendeu? Isso já se falava na Reforma Protestante. Aliás, na pandemia isso foi interessante. Nós precisamos, mais do que nunca, devolver a igreja para o povo, porque é o povo que está lá fora. Então, assim, em uma decisão como essa, se um homem sozinho toma essa decisão, quais são as chances de errar? Nossa, enormes. Agora, se você reúne com 5, 6 ou 7, quais são as chances de errar? São mínimas, porque há ali um consenso. Há uma sabedoria derramada pelo Espírito de Deus, há uma palavra, há um direcionamento, há um apontamento. Então, de modo que quando eu falo isso ao conselho, eu não comunico como uma decisão tomada, mas eu comunico como a partilha de uma decisão que agora deve acontecer a partir de um mesmo espírito, né? Então, legal. Por aí. Diego, me fala um pouquinho hoje da nova igreja. Cara, estamos caminhando super bem. Deixa eu te perguntar uma coisa. A gente escuta em alguns lugares que é um teatro, é uma igreja, não é? Rapaz, é o que você quiser. Ela é uma igreja que pode parecer um teatro, que tem parede preta, que tem telão, e existe uma intencionalidade nisso, viu, Joel? Porque eu creio que os detalhes eles comunicam muita coisa.
Alguém já disse que Marshall McLuhan, se eu não me engano, ele disse que o meio é a mensagem. Então, a maneira como você faz esse podcast, a estética que você utiliza, não é por acaso. Você pensou em cada detalhe aqui. Essa xícara aqui, personalizada, ela não é por acaso. Ela está comunicando algo, ela está comunicando a sua excelência. Está comunicando que você pensou em cada detalhe. O equipamento que você utiliza aqui é profissional, aqui pelo nosso amigo Danilo. Que é profissional? Que é profissional, não é por acaso. Senão você botava 2 celulares aí e fazia alguma coisa desleixada. Então, o que acontece? E eu vou resumir porque isso é toda uma conceituação que não é pequena. Daria um podcast inteiro. Nós entendemos que nós temos a nossa vocação dentro do corpo de Cristo, que é muito mais abrangente. Então, a Calvary Campo, eu não creio que ela é uma igreja melhor ou pior do que qualquer outra. Aliás, nenhuma igreja deveria ser considerada melhor ou pior. E sim, entender quais são os dons que Deus concedeu e, portanto, qual é o exercício da sua vocação. De modo que, ao longo dos anos, isso não sou eu que digo, mas o tempo prova, nós percebemos que nós somos uma igreja, como nós gostamos de brincar, uma igreja de improváveis. O que é ser uma igreja de improváveis? É uma igreja, e eu falo isso com muita reverência, Joel, e muito temor, que alguns públicos que nós alcançamos não são majoritariamente alcançados por grande parte do corpo de Cristo na cidade de Campo Mourão. Isso é ótimo. É excelente, é necessário. Então, por exemplo, muita gente cético, o cara que odeia igreja, o cara que acha que pastor é bandido, que crente é burro, o cara cai lá, entendeu? É esse público que a gente lida. Jovens universitários, questionadores, críticos, tá cheio lá. Gente muito machucada por igreja, acaba caindo lá. Então, é um ambiente, é uma igreja de improváveis. Como acho que toda igreja deveria ser. Mas, Joel, se você for visitar a nossa comunidade, talvez você não se sinta tão compelido a participar dela. E tá tudo certo. Tá tudo certo. Porque a multiforme graça de Deus se manifesta nessa corporeidade da igreja que tem suas diferentes ênfases. Né? Então, de repente, um culto da Calvary Campo é para você que está acostumado a, quem sabe, outras realidades, vai olhar e falar, legal, mas não é para mim. E pronto, tá tudo certo. Porque, aliás, a gente nem quer que você vá para lá. Não, verdade. Porque nós não queremos cristãos insatisfeitos. Sim. Eu falo isso de púlpito. Eu falo, não convida a gente de outras igrejas. Porque o reino não cresce, Joel. Isso mesmo. Às vezes a gente está com uma dificuldade, entendeu? De falar, fulano saiu daqui, foi para lá. Quando o pessoal vai para a nossa igreja e vai fazer a classe de novos membros, se é de outra igreja, eu dificulto. O cara pode estar lá semanas a mês. Eu dificulto, tem certeza? Rapaz, aqui é diferente da tua igreja, não sei se você vai acostumar, não. Entendeu? O que é tão diferente? É o que? Não, então, é isso que cara. O que é tão diferente? Para mim não é diferente. É uma igreja, tem louvor, tem palavra. A cor. Então, talvez a estética é diferente. Nós somos bastante intencionais nessa questão da ortodoxia, do fundamento da palavra de Deus. Então, nada contra pregações temáticas, às vezes eu as faço, mas nós pegamos livros inteiros da Bíblia, ou às vezes séries com temas. Por exemplo, agora a gente está... É estudo mesmo. Estudo, uma reflexão, porque o que eu quero? Eu quero que, quando as pessoas ouvirem aquilo que eu tenho a dizer, elas não pensem que elas podem confiar na minha capacidade argumentativa, mas que elas possam ouvir o que eu tenho a dizer e comprovar na palavra de Deus. Entendi. Porque é isso que o livro de Atos dos Apóstolos fala, que os bereanos, a igreja de Bereia, eram mais nobres que os tessalonicenses, porque ouvindo o apóstolo Paulo, não é qualquer um não, meu amigo, ouvindo Paulo, eles verificavam na palavra para atestar se aquilo que Paulo dizia tinha compatibilidade bíblica. Então, quem sou eu? Se eles analisavam Paulo, quem sou eu para me sentir ofendido quando algum irmão perguntar, mas pastor, aquilo que você falou, explica melhor. Agora, nós usamos uma linguagem que para nós é muito normal, mas nós tentamos ser um pouco mais casuais. Eu prego assim, e para mim é normal. Não sei se todo lugar é normal, mas para mim é normal. Aliás, acho que eu preguei com essa camisa nesse último domingo. Hoje já é, né? Hoje já é. Eu acho que, sei lá, quando a gente começou, não era. E
linguagem contemporânea, louvor contemporâneo, mas é uma igreja simples, simples. Agora, quando você falou do teatro, e eu volto a esse ponto, como nós somos uma igreja, como eu brinco, de gente improvável, que não gosta de igreja, que tem dificuldade com igreja, essa coisa toda, eu acho que ambientes, falando da arquitetura, mais sacralizados, vamos dizer assim, para algumas pessoas a gente percebe que já gera um senso de, opa, eu não pertenço, eu não sou digno. Para algumas pessoas tem isso, né? A gente conversa, você sabe disso. Então, tem gente que já tem uma resistência com a igreja, só que aí ele entra num ambiente meio neutro. Ele entra num ambiente neutro que pode parecer com um teatro mesmo, entendeu? Que o chão é cimento queimado, que a parede é preta com o cimento queimado, que tem um telão, que tem umas luzes. Mas parece igreja? Não parece igreja. Poderia ter um show aqui, poderia ter uma palestra, poderia ter uma formatura. Então, pode parecer algo despretensioso, mas a nossa arquitetura comunica a nossa missão, porque nós temos entendido quem Deus nos chamou para alcançar. Pessoas que normalmente já têm uma resistência com a igreja e ali elas se sentem num ambiente mais neutros, vamos dizer assim. Entendi. Então, o ambiente não as rechaça. E aí sentou ali é evangelho, né? Então, se o ambiente é convidativo, o que vai confrontá-lo de fato é o evangelho, é a palavra de Deus, né? Então, é por aí. Questão do nome, eu não lembro. Calvary. É Calvary Campo, mas... Calvary Campo, Tem escrito comunidade, eu não lembro se tem na parede ou alguma coisa, igreja, comunidade. Na fachada? É na fachada? Não, nem tem nada. Não tem, né? Só Calvary Campo. Isso também é... Também é intencional. Legal. Eu não teria problema nenhum. No outro prédio nós tínhamos Igreja Calvary Campo. Mas, pela graça de Deus, eu acho que eu posso afirmar assim tranquilamente que Deus nos deu um testemunho na cidade, né? Então a igreja hoje ela é conhecida e tudo que nós não queremos, Joel, pode soar um pouco estranho, porque pode, né, a gente está falando de arquitetura, pode ser meio moderninho, sei lá o quê, moderninho só na estética, porque nós somos bastante biblicamente ortodoxos, conservadores, mas tudo que a gente não quer é ser igrejinha da moda. Legal. Entendeu? Então nós estamos ali sem muito alarde. O ambiente onde a gente está já é muito visível, né? É uma avenida e tal. Então, Calvary Campo. De modo que a pessoa olha, às vezes um não cristão, o que é isso? Pronto. Se ele perguntou, aí a gente vai responder. Ô Diego, mas até esses dias a gente fez um podcast com o Cris. Com quem? O Cris, filho do homem. Ok. Ele estava contando um pouquinho como foi, né, a juventude dele, a adolescência. E ele contando para nós, né, Danilo, em relação a eles irem a boates, festas, olha só, né, para fazer essa evangelização. E a gente estava conversando um pouquinho antes aqui de começar o podcast, falando da época de 90, né? Tinha muito isso. De realmente a gente evangelizar as pessoas, né? Isso. E hoje eu vejo assim que, vou falar municipal mesmo, assim, as nossas igrejas. Eu vejo que as nossas igrejas parece que não fazem tanto isso, ou eu que não estou junto com essas igrejas ou não estou enxergando isso? Talvez seja um pouco dos dois. Eu não posso falar da igreja de Campo Mourão, eu posso falar da nossa igreja. Não que não faça, mas que não faça igual era antes, né? Tá. Nesse sentido de avanço, a gente conversava, né, sobre isso em off. Do avanço da igreja, desse avivamento da década de 90, dessa paixão evangelística. Eu acho que na mesma dimensão, de fato, não há mesmo. É diferente. Não há, é diferente. Não sei se pela postura ou se mesmo por um momento, um locus, algo que Deus quis fazer pontualmente e que obviamente pode fazer de novo. Mas é interessante você falar sobre isso, Joel, porque um conceito que eu gosto muito é o que na teologia a gente tem chamado de missionalidade, né? Ou igreja missional. Aliás, ontem estava vendo uma frase, eu com um amigo meu, criamos uma página no Instagram para colocar reflexões, conteúdo, e um missiólogo chamado Ed Stetzer, norte-americano, Ed Stetzer, ele fala que ser missional é ser missionário sem mudar de CEP.
E tem tempo para eu explicar isso muito brevemente? Tem minutinho, sim. 2? Tá. Como é que nós aprendemos, nas últimas décadas, a pensar a missão? Nós aprendemos a pensar em missões no plural, de modo que isso implica missões transculturais, ou seja, o que é ser missionário? É uma pessoa com um chamado específico, num lugar distante, muito provavelmente um lugar difícil, não alcançado, onde o evangelho não foi pregado. Isso é necessário? Sem dúvida alguma. Há pessoas ainda hoje, século XXI, que não foram alcançados pelo evangelho. Então precisamos fazer missões transculturais. Mas qual é o problema? O problema é que nos foi ensinado que missões se fazem indo, ou intercedendo, ou contribuindo. Muito possivelmente você já ouviu isso. Ok, quantos missionários transculturais, tá? Não precisa nem responder, mas você tem na igreja a qual você faz parte, que saíram de lá? 1, 2, eu vou ser bem exagerado, 10, provavelmente não tem 10. Não, 10 não. Tá. Numa igreja que tem algumas centenas de pessoas, tá? Ok, se ser missionário é ter um chamado específico em um local difícil, em uma terra distante, o que isso te torna? O que isso torna o restante da igreja, os 99,9%? Então nós precisamos resgatar o conceito bíblico da missionalidade, porque em Atos dos Apóstolos, é interessante, Atos capítulo 8, é dito que quando Estevão, o primeiro mártir, morre, é assassinado, e um tal de Saulo de Tarso está ali observando tudo e dando seu voto favorável àquela realidade, é dito que esse Saulo começa a perseguir e devastar a igreja primitiva em Jerusalém. Você se lembra disso? E aí é dito o seguinte, se não me engano, Atos 8:2, que todos os cristãos, todos os discípulos de Jesus, exceto os apóstolos em Jerusalém, se dispersam. Então você imagina, logo na primeira pregação de Pedro, 3.000 se convertem, você se lembra disso. Depois, 5.000. Então a igreja já era ali num montante de milhares. Todos vão embora, temendo sua própria vida. E aí você fala, puxa vida, agora essa igreja que estava deslanchando vai ter problemas. Mas 2 versículos depois diz, todos os dispersos pregavam o evangelho por onde passavam. Então na igreja primitiva, Joel, então não é só sobre a década de 90, mas na igreja primitiva, ser discípulo de Jesus era invariavelmente estar em missão. Em algum momento da história, e eu não tenho tempo para isso, mas eu contaria quando isso aconteceu, a missão foi desassociada do discipulado. De modo que hoje, para muitos, ser cristão significa participar de uma agenda religiosa dominical. No máximo, orar e, quando lá, contribuir de alguma maneira com algum missionário ou alguma missão. E se a palavra de Deus estivesse nos dizendo, e eu estou afirmando que ela está, que todo cristão é sim um missionário. Então, nesse momento você está fazendo missão. Sim. Você está usando o seu ambiente de trabalho, você está usando o tempo que você tem, os recursos que Deus te concedeu, a estrutura que daqui a pouco vai ser usada para fazer negócios. Você está usando essa plataforma para que a mensagem ecoe. E não é que acabando o podcast você vai deixar de fazer missão e vai começar a ganhar dinheiro. Não. Você vai começar a trabalhar, vai ser remunerado por aquilo que você faz, dignamente remunerado, mas você precisa ter a consciência de que o tempo todo você está em missão. Porque qual é o problema, e com perdão da expressão forte aqui, qual é a desgraça da igreja evangélica brasileira? É a gente achar que domingo é o dia do Senhor, no sentido em que domingo é o dia em que nós vivemos o Evangelho. Aí eu pergunto, e segunda a sábado? Porque se a gente adora a Deus apenas no templo, a gente está adorando quem de segunda a sexta? Mamon? E na verdade muitos de nós é isso mesmo. Porque se eu faço uma leitura da vida a partir dessa realidade assim filosófica, aristotélica, dualista, do sagrado e profano, daquilo que é de Deus, daquilo que não é de Deus, e eu não estou dizendo que tudo é de Deus, né? Enfim, mas se eu divido a minha vida entre sagrado e secular, então assim, igreja, eu faço uma divisão, igreja, sagrado, trabalho, secular. Família. Família não sei, às vezes é sagrado, às vezes é secular. Estudos, secular. Tocar no louvor da igreja, sagrado. Fazer negócio, vender consórcio, secular. Não.
Para quem tem em si o Espírito Santo de Deus, tudo se tornou santo. Sim. Então agora, onde a gente pisa é terra santa. Não é? Então nós temos que viver com esse senso de reverência, tal como Moisés ouviu essas palavras. Tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é terra santa. O que é terra santa agora para nós? É o chão da vida. É o todo. É quando alguém entrar aqui hoje para talvez comprar um consórcio com você, não é apenas que você só vai pregar o evangelho de modo estereotipado, de modo claro. Se Deus o compelir a fazer isso e houver abertura para isso, está tudo certo. Mas não, às vezes você vai pregar o evangelho com a vida. Sim. Você vai fazer um preço justo. Você não vai passar perna em ninguém. Entendeu? Então, quando nós trabalhamos com essa lógica de sagrado e secular, então, se a igreja é o momento onde eu vivo o evangelho e o meu trabalho é o momento onde eu tenho que cuidar das minhas coisas, aí eu sou capaz, inclusive, de passar a perna nos outros e me achar um excelente profissional. Com certeza. Não é? Com certeza. Então, alguém, certa vez, isso é atribuído a Lutero, disse assim, eu sou um sapateiro, como é que eu posso fazer para glorificar Deus? E ele teria dito, comece fabricando bons sapatos e vendendo por preço justo. Pronto. E aí talvez isso te responda por que a gente foi se meter a falar de diálogo de fé e trabalho. Porque geralmente a gente não pensa nisso. Até porque as pessoas separam demais isso. É isso, a gente não pensa nisso. Joel, um bom cristão, eu estou usando esse termo ironicamente, tá? Mas um bom cristão para muitas pessoas é aquele que vai trabalhar, vai ganhar o seu recurso e vai doar parte para a igreja. Sim. E no máximo vai evangelizar algum amigo no serviço. É tão mais que isso. É tão mais que isso. O diálogo entre fé e trabalho começa lá atrás, antes da queda. Porque quando Deus estabelece a humanidade na Terra, a primeira coisa que Ele dá é trabalho, antes do pecado. Não é isso? Então a gente aprendeu a olhar para o trabalho como uma pena. A gente aprendeu a olhar para o trabalho como uma punição. Até porque a gente lê Gênesis 3 errado. Porque a gente lê Gênesis 3 quando Deus fala, então agora com o suor do teu rosto, né, você vai se sustentar. Não é que agora ele vai trabalhar, é que agora o trabalho por causa do pecado vai ser mais penoso. É que aquilo que nascia fácil agora vai ter erva daninha, mas já havia trabalho. Ele já cultivava e cuidava do jardim, ele já dava nome para os animais. Então o trabalho é uma bênção. E aí nessa nossa cultura de enxergar o trabalho como pena, inclusive para quem não é cristão, a gente vai construindo histórias de modo que o que é o nosso happy hour? O que é a hora feliz? É segunda-feira, 8 da manhã ou é sexta-feira, 6 horas da tarde? Sexta-feira. Pronto. Então por que você precisa terminar de trabalhar para ter um momento feliz? Quando na verdade a nossa semana para nós cristãos não começa na segunda, começa no domingo. Sim. Então, porque o domingo é o início da nossa semana e nossa semana começa com Deus, a gente pode enfrentar todo o resto da semana com a consciência, não de que nós precisamos tolerar o trabalho, mas com a consciência de que o trabalho é o exercício da nossa vocação. E aí tudo que a gente fizer vai ser sagrado. Ô Diego, e por que é assim que acontece hoje? A gente tem bastante gente dentro da igreja batendo cartão, né? Sim. Igual você comentou. E vivendo totalmente o oposto dentro das empresas, como profissional. Por algumas razões. Primeiro porque nós somos humanos e falhos. Sim. Então, Jesus falou que vai ter joio no meio do trigo. Tá? Então, no começo do meu ministério pastoral, Joel, eu me iludia achando que todo domingo eu estava falando para cristãos. E aí, depois de um tempo, eu percebi que na igreja e no domingo o auditório pode estar cheio, mas ele está cheio de trigo no meio do joio. Então eu não falo para discípulos de Jesus, eu falo para as multidões, sabendo que em meio à multidão tem discípulo de Jesus. É o que Jesus fazia. Ele não falava para os discípulos, ele falava para as multidões. E no meio das multidões tinham discípulos. Sim. Já começa daí, nem todo mundo que está dentro da igreja foi transformado por Jesus. Essa é a premissa básica. Em segundo lugar, nem todo aquele que foi transformado por Jesus alcançou a maturidade. Sim. Então a maturidade é um processo no qual todos nós, inclusive eu, você e o Danilo, temos avançado, né? E nós queremos caminhar rumo à maturidade. Agora, a maturidade não acontece. A maturidade ela deve ser buscada com intencionalidade.
A obra que Cristo faz em nós é papel dele, né? Mas a maturidade me parece que é algo que deve ser perseguido. E tem gente que não quer crescer. É porque a gente vê assim, errar, a gente vai errar. Exato. É humano, Mas né? eu entendo o que você está falando. Porque até... assim, como assim essa pessoa que vive dessa maneira pode se dizer cristão? Então, ou é porque ela só se diz e não é, ou porque ela não tem amadurecido. Eu, como pastor, Joel, vivo essa angústia. Eu vejo gente que está caminhando há 2, 5, 10, 20 anos. Eu falo, não entendeu nada. E não é assim, gente, não, eu estou falando da nossa comunidade. Sim. Estou falando do meu arraial, da minha paróquia, entendeu? Então não é como assim, não, nossa igreja é maravilhosa, mas tem muita gente ruim aí. Não, tem gente ruim lá dentro. E na verdade, essa pergunta não é pra gente julgar as pessoas, né? É pra até para discernir. Entender. Pronto. Aliás, isso daí nos dá um exemplo interessante. Quando na última ceia, os discípulos ali estão ao redor de Jesus, e Jesus fala, um de vocês vai me trair. Volta lá e lê o texto de novo e perceba, talvez você já tinha visto isso, talvez não. A conversa não é, será que é ele, será que é aquele? A conversa é, será que sou eu? Eu acho que nós cristãos devemos conviver com o que eu vou chamar de uma autossuspeita. Uma autossuspeita. Porque isso faz com que nós busquemos uma sondagem do nosso coração. Aliás, não é essa a oração do salmista? Oração linda, sincera. Senhor, sonda-me o coração, vê se há algo em mim, né? Algum caminho mau, algo que te ofenda, algo que te agrida. Olha só a oração do salmista. Ele não está confessando um pecado. Ele está pedindo que Deus avalie e esquadrinhe suas intenções, porque pode ser que haja dentro dele pecados que lhe são ocultos. Então não é Deus, eu estou pisando na bola aqui, me ajuda. É Deus, eu não sei o que eu sou capaz e eu não sei das complexidades internas. Se tem coisa em mim que eu não estou percebendo, me ajuda a perceber e transforma. É uma oração de autossuspeita. Eu não confio em mim. De modo que a gente vai lendo a palavra a partir de uma lógica, às vezes, de juízo, como você falou, e nós lemos versículos como, por exemplo, maldito é o homem que confia no próprio homem, né, parafraseando um pouco aqui, e a gente acha, é bom eu não confiar no Joel. Não, é no próprio homem. Maldito sou eu quando confio em mim, quando creio que me basto, quando sou autossuficiente, porque eu não sou confiável. Né? Eu acho que essa é a experiência de alguém que vai caminhando com Jesus. Legal. E é a experiência do apóstolo Paulo. Né? O apóstolo Paulo, quando ele começa a escrever suas cartas, é visível essa progressão, ele começa falando assim, eu que sou o menor entre os apóstolos. Passa um tempinho, ele escreve outra carta e ele fala, eu que sou o menor entre todos os santos. Então já não é entre os apóstolos, é entre todos os cristãos. Ele termina a sua vida dizendo, eu que pela graça fui alcançado, eu que sou o pior dentre todos os pecadores. O que aconteceu? Paulo piorou na sua caminhada? Não. É que quanto mais perto da luz a gente chega, mais capaz de enxergar quem nós somos, né? Nós nos tornamos. Então, eu chego diante da santidade de Jesus, uma santidade que não me repele, não me rechaça e não me expulsa, mas me expõe. É por isso que quando em aparições densas da presença de Deus, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, não são incomuns as expressões cair como morto. Por quê? Porque aqui a gente está na presença de Deus. Mas se Deus resolvesse tornar sua presença aqui um pouco mais densa, nós perceberíamos com maior intensidade. Se ele tornasse um pouco mais densa, a gente caía aqui tudo de joelho. Se ele tornasse mais densa, o nosso corpo não aguentava e a gente desfalecia. Não estou falando de cair no espírito, não estou entrando nessa polêmica, mas é isso. De modo que várias vezes o próprio Cristo, né, seja em Apocalipse, seja nos Evangelhos com Pedro, quando diante de quem ele é, a pessoa é tomada por um senso de incapacidade, inabilidade, e aí Jesus chega, põe a mão no ombro do sujeito e fala, não tem medo, sou eu mesmo. Não temas, paz seja convosco. Né? Pedro fala isso, fala,
Senhor, eu sou pecador. Não temas. A minha santidade não o rechaça. Não temas. João no Apocalipse, vi alguém semelhante a um filho do homem cair. Não temas. Sou eu mesmo, eu estou contigo. Legal. Então, Diegão, você tem um planejamento de estudo? Diário? Você diz uma rotina muito definida? Eu tenho uma rotina mais ou menos definida, quase que eu escorrego no fio aqui. Eu tenho uma rotina mais ou menos definida. Então, tanto de atendimento pastoral quanto de estudo. Mas é claro que existe alguma flexibilidade, né? Conforme vai se aproximando do final de semana, eu me dedico cada vez mais à preparação do sermão. Eu gasto bastante tempo preparando o sermão, um tempo considerável. Assim. O que seria esse tempo, mais ou menos? Quando é pouco, é 10 horas. E eu não falo isso assim, não, de verdade, entendeu? Uhum. Então, às vezes, muito mais. Então, é uma dedicação. Ensinar em série ajuda. Porque, por exemplo, eu já sei o que eu vou ensinar no próximo domingo. Né? Então, se eu estou num livro, se eu parei no versículo 10, eu sei que eu vou começar no versículo 11. Sim, eu não preciso perder tempo procurando um tema. Não, o tema está ali, delimitado pela palavra. Eu só preciso entender aquilo que Deus quis comunicar aos leitores originais. Então, toda uma contextualização. Mas fora a preparação de sermão, que é estudo, eu tenho minha rotina de leitura. Né? Minha rotina de leitura teológica, mas também eu tenho minha rotina de leitura e de abastecimento intelectual naquilo que diz respeito à cultura, à sociedade. Eu gosto muito de uma frase do teólogo suíço falecido, Karl Barth, que vai dizer que nós precisamos ter em uma mão a Bíblia e no outro o jornal. Né? Porque eu acho que o desafio de todos nós, não apenas aquele que prega a palavra, mas ver como é que esse livro, o antigo, mas não obsoleto, se manifesta e se aplica na realidade e na complexidade do contemporâneo. Né? Então, como é que eu posso falar de um livro como Jó, que para os estudiosos é o primeiro livro escrito, né? Ou seja, alguns milênios atrás, e o que Jó tem a dizer para hoje? Como é que eu entendo a fidelidade de Jó? Você está olhando a minha unha, aliás, ó, eu não pintei unha não, tá? Eu não pinto unha. Eu macetei aqui, ó. Não foi do jiu-jitsu, eu fui numa caminhonete. Fechei a porta. Foi horrível. Há quem diga que vai cair. Então, eu acho que vai. Vai, né? Já está descolando já. E... Enfim, eu esqueci completamente o que eu estava falando, mas... A unha tirou a atenção. A unha tirou a atenção, mas é por aí. Você está falando a questão da Bíblia, do jornal? Isso, então eu acho que o desafio é, como é que eu posso me manter fiel às Sagradas Escrituras naquilo que foi intencionado originalmente? Isso é uma coisa. E aí como é que eu faço, John Stott falava muito sobre isso também, como é que eu faço essa ponte, né, essa transição cultural para o homem contemporâneo? Nós estamos no século XXI. Então, por exemplo, eu disse que nós temos feito uma série sobre família, Evangelho e família. O que é falar sobre família nos dias de hoje? O que significa falar sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre papel de homem e mulher, sobre sexualidade, sobre essa multiplicidade que não tem respaldo bíblico a propósito de gêneros? Cara, hoje a gente já está acabando, então não vou entrar nesse assunto, mas assim, às vezes a gente está com pautas como é pecado fazer tatuagem? É pecado ouvir música do mundo? Rapaz, a gente está falando de coisas que o mundo não está nem perguntando mais, Joel. Os caras estão falando de transgênero, transespécie, transhumano. Os nossos adolescentes nunca se suicidaram tanto. O Brasil é o país número 1 em ansiedade, número 1 ou 2 em depressão. E sério que a igreja está falando, ou parte dela está falando, se é pecado fazer tatuagem ou ouvir música do mundo? Não tem condições. Então nós temos que ser fiéis ao texto sagrado, mas relevantes para a cultura atual a quem nós estamos desejando alcançar. Legal. Então é por aí. Diegão, uma questão da... Você sempre foi cristão, nasceu no lar evangélico? Nasci. Não dá para nascer crente, mas sim. Ele tem cara de surfista que usou alguma coisinha. Nunca usei, cara. Eu falaria sem problema algum, mas eu sempre fui careta. A minha esposa diz, né, você nasceu para ser careta mesmo, para ser pastor.
A experiência de conversão da minha mãe acontece quando eu tenho 2 anos de idade. Então, desde que eu me conheço por gente, eu fui criado no Ministério Infantil, nas classinhas, né? Então... De qual igreja? De uma igreja em Santos chamada Cristo é a Resposta. Legal. Tá? Então, sim, desde que me conheço por gente, tive o privilégio de ser ensinado a partir das Sagradas Escrituras. Na adolescência passei uma certa crise, porque eu ouvia aqueles testemunhos assim incríveis, eis isso, eis aquilo, e eu não era eis nada, cara. Eu falei, eu acho que eu nem tenho testemunho, né? Eu nunca fiz nada de errado, assim, entenda o que eu quero dizer, nada escandaloso e tal. É claro que na adolescência você dá uma flertada com algumas coisas, dá uma afastada, dá uma questionada, mas eu acho que desde que me conheço por gente, Deus foi moldando o meu coração. Eu tive o privilégio de ser criado, né, por uma família cristã. Então, escola dominical para mim era um negócio habitual. Domingo de manhã e aí domingo à noite no culto. Gostava de ir? Não gostava, mas eu tinha que ir, porque era pequeno, não tinha escolha. Você sabe que nós viemos de uma época onde os filhos não escravizavam os pais, né? Exato. Então, onde os filhos não eram ídolos, eram apenas filhos. Então, não tinha essa coisa de hoje eu não quero ir. Minha mãe me acordava com um sorriso no rosto e dizendo, vamos para a escola dominical. E se eu não sorrisse de volta, o sorriso dela se fechava e aí ela faria com que eu fosse de qualquer maneira. Não tinha muita escolha. Sim. No culto de domingo à noite também não tinha muita escolha. Na época a gente não entende. Mas tal como alguém disse, você não vai lembrar todos os sermões que você ouviu na sua vida. Sim. Tal como você não vai lembrar de todas as refeições que você fez na sua vida. Mas é por causa dessas refeições que você foi nutrido e está vivo ainda hoje. Assim não é diferente também com o alimento espiritual. Então... tem coisas que a gente vai recebendo da parte de Deus e vai aprendendo e vai nos moldando e às vezes a gente nem lembra, mas foi importante para construir aquilo que nós vamos nos tornando, né? Que legal. Tem irmãos? Eu tenho um irmão mais novo que mora na Islândia. Olha! Meus pais moram em Portugal, meu irmão mora na Islândia. E meu irmão, não sei quando isso vai ao ar, mas então vou falar assim hoje, né? Meu irmão foi embora ontem. Ele estava aqui em Campo Mourão, veio nos fazer uma visita. Que bacana. Ele que está fazendo um curso em São Paulo atualmente. Então veio, passou o final de semana conosco. Foi na igreja que eu pastoreio, acho que pela primeira vez, ao menos nesse prédio. Não, acho que é a primeira vez que meu irmão vem, então foi uma honra. Semana passada foi uma alegria enorme, porque eu tive meu pai, minha mãe e minha avó que mora em Santos. Meus pais de Portugal e minha avó de Santos. Também na primeira mensagem da série sobre família, e eu até fiz uma brincadeira, falei, gente, essa série é tão importante pra gente que eu trouxe minha família aqui de Portugal para participar, e claro que foi uma brincadeira, mas eu acho que são aqueles marcos simbólicos que, embora singelos, né, ter a família toda reunida foi muito especial para mim. Que bacana. Coraçãozinho deve ter disparado. Com certeza, com certeza. E aí minha mãe, como não tem, né, a possibilidade de estar sempre, então nós temos 2 cultos, um às 17h30, outro às 19h30, quase assim, né, pegado ali. Eu falei, mãe, qual culto você vai? Ela falou, eu vou nos 2. Então tá bom. Então eu a apresentei nos 2. Legal. Que bacana. E seus pais fazem o que hoje em Portugal? Minha mãe trabalha com estética, meu pai é segurança. Meu pai é segurança patrimonial, minha mãe trabalha com estética. Massagem, drenagem linfática, enfim, procedimentos estéticos e tudo mais. Meu irmão está estudando para ser chefe de cozinha. Olha. Exato. Então tá cada um aí seguindo seu caminho. Que legal. Diegão, chegamos no final. Imaginei, cara, mas bom demais. Que bom papo demais. gostoso, passa rápido, né? Legal. A gente nem percebe, mas... A gente tá aqui há quanto tempo? 1h. Rapaz, Danilo que lute pra editar isso aí depois, né? Não, mas ele tá Vai meio tudo. Diretão? Como é que Vai meio direto. Então tá bom. Sem cortes. Sem cortes. Aliás, é importante dizer, não teve nada censurado aqui, né? Não, pronto. Não. Diegão, obrigado, viu? Que isso, obrigado mesmo por ter aceitado, né, esse convite, por ter estado aberto a responder as perguntas.
né? Não tivemos nada polêmico, né? Mas... Não, você pegou leve comigo. Mas foi muito gostoso, deu para aprender bastante. Que bom. Eu falo que é o que você conversou em questão de ser missionário, né? Isso. É um simples vídeo desse que a gente faz aí com muito carinho, exato. Gasta um tempo, né? Existe toda uma estrutura. Sim. Isso com certeza na vida de uma pessoa vai chegar. Então, nossa oração é essa, né? Que de alguma maneira essa conversa informal entre amigos possa ecoar ou possa encontrar eco no coração de alguém e de alguma maneira estimulá-lo a uma caminhada fruto de reflexão e esperamos que até mais parecida com Jesus, né? Legal. Se quiser, de repente, fazer um convite pro pessoal aí, passar o endereço da igreja, posso? Local, pode, tá com bom. certeza. Se não tiver igreja, né? Então, bom, eu sou pastor da igreja Calvary Campo, aqui em Campo Mourão. Nós ficamos localizados ali na Avenida Irmãos Pereira 851, quase em frente ao Burger King. Isso. Tem problema fazer propaganda? Não? Tá. Pode fazer. Então, quase em frente ali o Burger King, o Integrado Serviço. E nossos cultos são apenas aos domingos. Nós temos toda uma rotina durante a semana, pequenos grupos e tudo mais, mas cultos mesmo apenas aos domingos, às 17h30 e às 19h30. Então, das 17h30 termina às 19h30 até às 21 horas. Se você quer ouvir o Evangelho, quer fazer parte de uma comunidade, ter um senso de pertencimento, caminhar para mais perto de Jesus, ou se você, inclusive, tem uma péssima imagem da igreja, quem sabe ali possa ser um ambiente onde você possa ouvir uma mensagem que esperamos, né, que faça sentido para você. Tá bom? É isso. Valeu, pessoal. Obrigado, viu? Valeu, Deus abençoe. Diego, obrigado, Joel. muitíssimo obrigado. Muito bom. Eu que agradeço. Deus, meu querido. Valeu. Um abraço. Tchau, tchau.